nuevo presidente de Estados Unidos, quien pareciera pretender ser un nuevo emperador. La décision qui a été annoncée cette nuit est une décision brutale et infondée. Nós queremos mais respeito à soberania dos nossos países. 不良少年のカツアゲに近いですからね。これ言うこと聞いちゃって、駆け引きだ、ディールだっつって。A América está perdendo sua relevância global, não em discursos, mas nas cadeias de suprimentos. A mudança é mais evidente onde você mais a sente, em suas compras. Onde antes os Estados Unidos eram o cliente preferido, agora o foco está no Canadá. Nos últimos 12 meses, 11 países redirecionaram suas exportações de alimentos dos Estados Unidos para o Canadá. Tudo, de vinhos a trigo, se foi. Hoje, revelamos os 11 países que estão substituindo os Estados Unidos pelo Canadá em seus planos de comércio de alimentos. 11. Chile. Embora não esteja nas manchetes, nos corredores dos supermercados na costa oeste do Canadá, as prateleiras estão mudando. Silenciosamente e de forma constante, com produtos chilenos substituindo os da Califórnia. Essa não é uma peculiaridade sazonal, mas uma mudança estrutural que começou a ganhar força no início de 2025, impulsionada pela burocracia americana. Cooperativas agrícolas chilenas se reuniram com representantes canadenses para criar um acordo de via rápida para exportações. A Walmart Canadá agiu rapidamente, fechando um acordo de 3 anos para garantir espaço nas prateleiras para frutas que antes iam para os mercados dos Estados Unidos. O raciocínio era simples: evitar gargalos, minimizar perdas e atender a uma base de consumidores canadenses em crescimento. No primeiro trimestre de 2025, os embarques de frutas do Chile para o Canadá aumentaram mais de 22%, enquanto as exportações para os Estados Unidos caíram 15% devido a atrasos nas licenças. O Chile agora se refere ao Canadá como seu mercado âncora na América do Norte. 10. Jamaica. A Jamaica está fazendo um dos movimentos mais ousados na logística de alimentos da América do Norte. O ponto de inflexão não foi diplomático, mas burocrático. Em 2024, novos protocolos de inspeção dos Estados Unidos aumentaram o tempo de aprovação nos portos para importações de alimentos tropicais em até 12 dias. O atraso era fatal para a qualidade, com bananas escurecendo e contêineres se acumulando. A solução foi o Canadá, que permitia acordos de pré-liberação. Em 6 meses, a Jamaica reestruturou suas rotas de transporte de alimentos para a América do Norte, favorecendo Toronto, Halifax e Vancouver. O governo jamaicano começou a chamar o Canadá de seu centro logístico de alimentos preferido para toda a América do Norte. Em um movimento notável, a Jamaica reduziu suas exportações de alimentos para os Estados Unidos em mais de 18% em menos de 9 meses. 9. Alemanha. Queijos e outros produtos gourmet alemães que antes iam para os mercados de luxo dos Estados Unidos agora estão saltando os portos americanos e indo diretamente para o Canadá. Em 2025, a Alemanha redirecionou cerca de 1/3 de seus embarques de alimentos gourmet. A razão? Enquanto a alfândega americana apertava a fiscalização, o Canadá estendeu a mão. Em poucas semanas, distribuidores de Ontário fecharam novos negócios com exportadores alemães. Nos 2 primeiros trimestres de 2025, as importações canadenses de carnes processadas, mostardes e pães alemães aumentaram mais de 28%. A Aldi e a Lidl, gigantes alemãs de supermercados, aumentaram o investimento em seus centros de distribuição canadenses. Os representantes comerciais de alimentos alemães agora se referem ao Canadá como sua âncora na América do Norte, a mesma linguagem que antes era reservada para os Estados Unidos. 8. Coreia do Sul. Macarrão instantâneo e outros alimentos coreanos foram retidos nos portos dos Estados Unidos devido a novas restrições de embalagem e rotulagem em 2025. O que deveria ser um reabastecimento de rotina se transformou em um pesadelo logístico. A Coreia do Sul redirecionou mais de 150 milhões de dólares em embarques de alimentos para o Canadá em apenas 5 meses. O Costco Canadá fechou acordos de exclusividade com 3 das principais marcas de alimentos coreanas, prometendo estabilidade nas prateleiras. O que o Canadá ofereceu: regulamentação transparente, inspeções previsíveis e um tempo de resposta mais rápido nos portos não foi apenas conveniente, foi estratégico. Conglomerados de alimentos sul-coreanos estão agora construindo centros de distribuição semi-permanentes em Halifax e Toronto. Um ministro do comércio coreano chegou a se referir ao Canadá como a ponte da Ásia para as cozinhas da América do Norte. 7. Brasil. Caixas de transporte de carne bovina, aves e açúcar brasileiros que antes iam para Houston e Savannah agora estão sendo descarregadas em Halifax, Montreal e Prince Rupert. O Brasil, um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, executou uma das manobras comerciais mais agressivas da década. Em 2025,
Os Estados Unidos introduziram impostos de ajuste de fronteira de carbono que atingiram as exportações brasileiras de carne e açúcar. Brasília respondeu com um redirecionamento. O Canadá, vendo uma oportunidade, agiu rapidamente. Enviados comerciais de Alberta e Saskatchewan criaram uma via rápida de importação com conglomerados brasileiros. Em 2 trimestres, o Brasil estava fornecendo quase 20% do mercado de carne processada do Canadá. Insiders do Ministério da Agricultura do Brasil agora se referem ao Canadá como sua âncora do norte. 6. França. Quando o vinho francês pula Manhattan e aparece em Moncton, algo mudou. A França, vista há muito tempo como um parceiro comercial leal aos Estados Unidos, iniciou uma retirada calculada. 2025 marcou um ponto de virada, após os Estados Unidos aplicarem tarifas de 25% sobre alimentos europeus premium. A França respondeu não com indignação, mas com faturas redirecionadas para o Canadá. Em apenas 9 meses, as exportações de alimentos franceses para o Canadá aumentaram mais de 18%, superando 22 bilhões de dólares canadenses. Distribuidores como a Chandon e a Velvic Liquid reestruturaram seus planos de distribuição, encaminhando 30% de seu estoque por Vancouver e Montreal. Os ministros da Agricultura em Paris agora descrevem o Canadá como o ponto de entrada preferido da França na América do Norte. Essa influência cultural agora ignora os Estados Unidos, reafirmando o Canadá não apenas como um parceiro comercial, mas como um aliado culinário. 5. Egito. Em 2024, a instabilidade dos preços de grãos nos Estados Unidos forçou o Egito, o maior importador de trigo do mundo, a buscar uma fonte mais confiável. O país fechou novos contratos de trigo com produtores canadenses, marcando uma mudança estratégica. Com menos atrasos e qualidade mais consistente, os embarques de grãos começaram a fluir pelo porto de Halifax. O Egito não apenas mudou de fornecedor, ele reestruturou sua estratégia de segurança alimentar de longo prazo. O Canadá agora é visto como um parceiro de confiança para os egípcios. Os exportadores dos Estados Unidos, antes dominantes, agora enfrentam silos vazios em um de seus mais importantes relacionamentos comerciais. 4. México. Por décadas, os Estados Unidos alimentavam o México e o México alimentava os Estados Unidos. Mas após as tensões comerciais de 2025, que causaram atrasos na fronteira, os produtores mexicanos se voltaram para o norte, mas não para os Estados Unidos, se voltaram para o Canadá. Atrasos na fronteira sul dos Estados Unidos fizeram com que abacates mexicanos apodrecessem em trânsito. O Canadá agiu rapidamente, oferecendo rotas ferroviárias refrigeradas e contratos de pagamento antecipado. Em 6 meses, as importações canadenses de frutas mexicanas aumentaram mais de 30%. O pivô não se limitou a frutas. A indústria de destilados do México, tequila e mezcal, enfrentou novas restrições dos Estados Unidos. Em resposta, as juntas de bebidas alcoólicas canadenses aumentaram as importações. Recentemente, os ministros da Agricultura de ambos os países anunciaram um acordo que prioriza a troca de alimentos sem tarifas entre o México e o Canadá. 3. Índia. Em 2024, uma combinação de novas revisões de segurança alimentar e cotas de importação nos Estados Unidos criou grandes atrasos nos portos. A Índia, o maior produtor mundial de lentilhas e arroz basmati, voltou seu foco para outro lugar. O Canadá respondeu com os braços abertos. As importações canadenses de especiarias indianas aumentaram mais de 20% no primeiro trimestre de 2025, enquanto as importações dos Estados Unidos caíram 12%. O Canadá, com sua crescente população do sul da Ásia e políticas comerciais que enfatizam a previsibilidade, é visto pela Índia como um parceiro de longo prazo mais estável. Conglomerados indianos agora estão estabelecendo centros de armazenamento no Canadá, integrando suas cadeias de suprimentos diretamente na rede de varejo canadense. 2. Reino Unido. Não foi o Brexit que desencadeou a mudança, mas biscoitos, chá e doces. No final de 2024, uma combinação de complexidade comercial pós-Brexit e novas leis de rotulagem de alimentos dos Estados Unidos criou atrito. Exportadores britânicos passaram a ver o Canadá como um parceiro mais fácil. As exportações de alimentos britânicos para o Canadá aumentaram 21% em menos de 10 meses. O porto de Liverpool redirecionou uma rota de transporte importante de Nova Jersey para Halifax. Um representante comercial britânico descreveu o movimento como desapego estratégico da incerteza, referindo-se à política americana. Em 2025, o Departamento de Negócios e Comércio do Reino Unido classificou oficialmente o Canadá como parceiro comercial de alimentos mais estável na América do Norte. 1. Japão. Começou com o silêncio. Prateleiras vazias em São Francisco e cheias em Toronto. Por décadas,
O Japão seguiu a regra de que os Estados Unidos vêm em primeiro lugar. Mas em 2025, uma nova revisão alfandegária dos Estados Unidos, que mirava as importações do leste asiático com inspeções prolongadas, rompeu essa regra. Para os exportadores japoneses, a burocracia era humilhante. O Canadá respondeu rapidamente, expandindo acordos de pré-liberação e oferecendo respeito. A mudança foi instantânea. No primeiro semestre de 2025, mais de 3,2 bilhões de dólares em exportações japonesas foram redirecionados para o Canadá, um aumento de 34%. O Japão agora lista o Canadá como seu parceiro comercial primário de alimentos na América do Norte. Essa não é uma questão de logística, é uma questão de dignidade. Quando o Japão sentiu sua confiança abalada, foi o Canadá que entrou em cena. Se você achou essa lista chocante, saiba que essa tendência não está apenas mudando as cadeias de suprimentos, mas redefinindo o que significa ter confiança entre nações. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.